Boa noite, meus amigos. É um prazer, porque é a primeira vez que estou aqui nesse púlpito falando com vocês e de um tema muito importante e diferente. Quando eu fui dar uma lida, estudar um pouco sobre a tolerância, ele me remeteu a uma questão muito profunda. Porque a palavra tolerância, ela vem do latim tolerare, que é suportar ou aceitar. E eu comecei a questionar nesse requisito de suportar ou aceitar. Porque a tolerância é aquilo que você não pode modificar e tem que aceitar a condição ou suportar o que está acontecendo porque você não tem mecanismos para modificar aquela situação. Mas quando nós aprofundamos no aceitar, e aí a gente sempre fala, tem que ter tolerância com os outros, tem que ter tolerância com aquele, tolerância com isso. Mas a gente precisa voltar um pouquinho no tempo de nós mesmos para que a gente possa entender um pouquinho o que é isso. Quando nós vamos olhar no Livro dos Espíritos, na questão 919, lá está a resposta dos amigos benfeitores quando eles estão perguntando, Kardec pergunta sobre as questões do mal. Como nós vamos entender esta questão que existe o mal dentro de nós? E a resposta é: conhece-te a ti mesmo. Quando nós ouvimos essa palavra que não é exclusividade dos amigos benfeitores, porque ela é de Sócrates, quando ele adentrava no templo de Delfos, existia uma placa onde ele foi visitar a Pitonisa e lá estava escrito: conhece-te a ti mesmo. João também já utilizou essa palavra: a verdade vos libertará. Isso está sempre nos remetendo, nos trazendo um conceito de entender quem somos. E isso muitas vezes a gente não tem uma visão mais precisa para entender esse processo. Porque a criatura humana ela é dividida em duas partes, a fisiológica e a psicológica. O homem na parte fisiológica é da boca para baixo. Comer, dormir, se reproduzir e muitas vezes alguns entraves que estão relacionados ao medo, que é da parte psicológica da criatura humana. Esses instintos que a gente fala que está desde os instintos primitivos, e eles realmente começaram no mundo primitivo, aonde saía para a caça, matava, comiam, dormiam, não tinha a preocupação da monogamia, porque eles nem sabiam o que era isso, mas as relações sexuais, porque era um desejo do corpo. Acontecia, resolvia, estava tudo certo. Esses instintos, até hoje, nós carregamos, porque ainda a gente precisa comer, a gente precisa beber água, a gente precisa repousar e o corpo ainda tem as suas vontades sexuais. Mas hoje está mais dominado, tirando as pessoas que estão com desvios psicológicos e sexuais, mas a maioria está dentro de um conceito normal. Conseguem driblar, conseguem organizar os seus próprios instintos. Quando nós vamos para a parte psicológica, que é da boca para cima, aonde nós ouvimos, nós vemos e aí a gente consegue perceber e ouvir o mundo. E aí onde está localizado o nosso cérebro, onde ele vai edificar, codificar todas as informações que nós estamos recebendo do mundo. Então nós começamos a visualizar, entender como se procede, como eu me procedo, e assim eu vou visualizando outras criaturas humanas e eu vou tendo o reflexo psicológico dentro de cada um, porque muitas vezes nós nos refletimos no outro. Eu não gosto daquela pessoa, ela é muito fofoqueira, porque isso existe dentro de mim, mas eu não quero aceitar, então eu identifico. Tem um ditado que diz, um bom julgador julga-se por si próprio. Porque eu sei que eu possuo, mas não quero aceitar, então eu faço projeção. E nesse inteirinho da criatura humana, quando ele começa a identificar-se, ele começa então a ter consciência desse processo. Bom, mas a consciência, ela é muito profunda.
E Pedro Uspensky, um filósofo russo, ele nos apresentou 4 fases da consciência. E Joana de Ângeles colaborou colocando mais um nos níveis de consciência, tornando 5 níveis de consciência. Por que o nível de consciência? Porque o nível de consciência que vai identificar aonde nós estamos. Porque se nós estamos querendo olhar para fora e ver o outro e aceitar as propostas que estão sendo apresentadas, eu preciso saber aonde eu me encontro. E o primeiro de Pedro Uspensky é o nível de consciência do sono sem sonho. É aquela criatura humana que está dormindo. Não pensa em nada, vive, trabalha, volta, se é casado, tudo está tranquilo, não tem ideal. Ele tem a sua finalidade de viver. Não tem sonhos, não tem conquistas. Então essa pessoa ela está no nível de consciência de sono sem sonho nenhum. Dorme. Então ele praticamente passa dentro da sua própria reencarnação sem muitos ativos porque ele não está sonhando. O segundo nível de consciência é o sono com sonho. Ele não faz nada. Mas eu queria fazer uma faculdade, eu gostaria de ter uma casa nova, eu gostaria de ter isso, mas é só sonho. Ele não busca os seus ideais para conquistar essa informação. Então ele sonha e aí a gente chama, ele é muito sonhador, a gente não pode confiar nele porque só sonha. E aí a gente observa que eles têm ótimas ideias, têm isso, têm aquilo, mas só isso. Não acontece mais nada. Porque o nível de consciência dessas criaturas, ela está dormindo e sonhando. Sonhando no mundo melhor, sonhando que tudo seja de bom, mas não faz nada porque ela está dormindo. O terceiro nível de consciência de Pedro Uspensky é o despertar. Acordei. Sei onde é que eu estou. Estou no planeta Terra, estou no Brasil, estou no Rio Grande do Sul, estou na cidade de Canoas, mas só. Porque eu saí do sono, despertei, mas a minha consciência ainda não está preparada para aquilo que está acontecendo na sociedade e no mundo. Eu vejo os problemas sociais, eu vejo os problemas que estão acontecendo, mas eu ainda não me despertei, só acordei. E esse despertar da consciência é importante porque quando nós começamos a observar em nós esse despertamento, ele já é um sinal de que eu estou observando o que está acontecendo em volta. Não estou dormindo, não estou lá sem sonho, mas ainda falta algo. Ainda não consegui sair da zona de conforto. E essa é uma das partes mais importantes, porque muitos estão nesse nível de consciência do despertar, mas ainda não saíram da sua zona de conforto. Não, tá bom esse emprego aqui, tá me garantindo, eu não preciso me preocupar, não preciso fazer isso, não preciso fazer... Porque não consegue. E aí a gente volta lá nos instintos, quando eu falei nos instintos primitivos, que tem uma questão da criatura humana, quando ela é psicológica, tudo aquilo que é desconhecido, que está atrelado ao medo, porque quando eles saíam das cavernas e iam à caça, eles tinham muito medo, porque eles não sabiam se iam voltar. Eles sabiam que iam para buscar o alimento porque estavam com fome, mas voltar não sabia. E isso dava um grande medo, mas a fome vencia. E hoje, quando nós estamos despertando a nossa consciência, a nossa zona de conforto, ela nos impede de buscar algo porque não tenho compreensão do que vai acontecer. Não sei se vou trocar de emprego, pode ser que seja ruim, não vou fazer essa ação, porque eu não sei, posso ser assaltado, quero fazer uma caridade, mas eles vão roubar tudo que eu dou. Ele questiona, mas não faz, porque é difícil sair dessa zona de conforto. E quando nós vamos para a quarta, é a consciência de si mesmo. Acordei e sei quem sou. Uma da tríplice da doutrina espírita filosófica, de onde eu vim,
O que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou? Esse despertar da consciência de si mesmo, eu sei que eu vim do mundo espiritual, estou no planeta Terra, no mundo de provas e expiações, eu vim resgatar os meus débitos, corrigir algumas vicissitudes, melhorar as minhas virtudes e resgatar questões pendentes com o outro e melhorar. Então eu já sei quem eu sou. E nesse nível de consciência, quando eu sei quem eu sou, nós já identificamos os outros. Eu sei quem é esse, eu sei quem é aquele, porque eu consigo visualizar as características de cada criatura com todas as suas problemáticas, mesmo com as minhas sombras, com as minhas projeções, com o meu espelho, mas eu identifico, porque eu sei quem sou. Muitas vezes a gente sabe quem é a gente pelos outros. E a gente sempre faz um questionamento quando a gente pergunta assim: o que você pensa que é? Quem você pensa que é? Eu sou loiro, eu sou alto, eu sou isso, eu sou aquilo. O que os outros pensam? Que você é arrogante, que você é isso, que você é aquilo. Eu não tenho essa informação. Os outros têm de mim disso. Mas o que realmente eu sou, esse é o grande enigma das criaturas humanas. Porque não sabemos quem somos. Nós estamos muito mais atrelados ao que nos dizem do que realmente eu acredito ser. Vou contar uma história para vocês. Bastante tempo atrás, eu trabalhava numa loja de roupa. Quem conhece as lojas Renner, lá do Calçadão, muito tempo atrás eu trabalhava na moda masculina. E aí um dia uma pessoa me disse: como tu fica bem de bege? Nossa, então eu não sabia, me disseram. Vocês devem estar percebendo que eu sou um pouquinho claro, né? De bege, eu ficava que nem um fantasma dentro da loja, andando de um lado para o outro, mas eu estava achando o máximo. Dizem que eu fico bem de bege. Comprei calça bege, camisa bege, camiseta bege. Só não comprei sapato bege porque suja. Mas tudo bege. E aí, um dia uma amiga minha disse assim: por que tu usa bege? Tu gosta de bege? Eu disse: eu não sei, porque me disseram que eu fico bem de bege. E aí ela disse: mas tu não fica bem de bege? Eu disse: eu não fico bem de bege? Não. Tu tem que ficar com umas cores mais escuras, porque tu é muito branco. E aí ela perguntou assim: que cor que tu gosta? E eu disse: não sei. E aí eu fui fazer essa investigação. Que cor que eu gosto? Eu gosto de azul. E eu não tinha nenhuma roupa azul. E aí quando a gente percebe isso, esse despertamento da consciência de si mesmo, eu tenho que saber o que realmente eu gosto. Eu não gosto disso, eu gosto daquilo, eu gosto dessa cor, eu não gosto disso. E aí me disseram uma vez: o vermelho não fica bem para ti. Eu disse: agora eu vou ver. Aí eu usei roupa vermelha e eu gostei. Se fica bem eu não sei, mas que eu gostei, eu gostei. Então quando a gente faz isso com a gente, nós estamos tendo um nível de consciência de si mesmo que você sabe o que realmente você quer, o que você gosta. E é isso muito importante, por quê? Porque quando nós estamos dentro da zona de conforto, que a nossa mente ela nos aprisiona inconscientemente, por quê? Porque muitas vezes ela pergunta: você quer fazer isso? Não sei, disseram que era ruim, disseram que é difícil. E aí muitas vezes as pessoas não fazem porque não seguem. Muito tempo atrás, nós fizemos uma capacitação teórica de RH e o rapaz disse assim: não tem muitos balões para todo mundo. Cada um vai pegar um balão, vai encher o balão e vai de pendurar aqui na parede. Tá, mas não tem muito balão para todo mundo. Não tem todas as cores para todo mundo. E aí, a partir de agora, podem pegar. E aí ele não falou mais nada, ele deu 10 minutos. Depois de 10 minutos, ele viu alguns balões embaixo, alguns balões no meio e alguns balões lá em cima. E alguns balões na mesa. E ele disse: tinha balão a mais, não tinha menos. Mas eu disse para vocês que não tinha e vocês acreditaram. Eu disse para vocês colocarem na parede, eu não disse onde. E aí revela o seu nível de consciência, baixo, médio ou alto.
Então, quando a gente começa a ter essa identificação de si mesmo, a gente percebe que não é os outros que dizem o que somos e o que devemos fazer. Somos nós. Porque eu vou fazer aquilo que realmente eu gosto, aquilo que me dá prazer e aquilo que me constrói, que não destrói. E quando eu entro no nível de consciência, a última, a consciência cósmica, é quando nós estamos num patamar sem medo de sair da zona de conforto. Eu entendo todo o processo psicológico do universo e vivo dentro dessa construção, que são os nossos amigos Chico Xavier, Francisco de Assis, todos esses que alcançaram um patamar de entender e amar o próximo. Porque eles estão vivendo já nessa consciência cósmica de que todos nós somos irmãos, que vemos desse Deus de amor, que ainda nós estamos tentando entender, mas esses seres já entenderam. Por isso que o nível de consciência dele é muito mais alto, porque está num nível mais cósmico de entender a sua relação dentro da vida. Quando nós identificamos as 5 fases da consciência, nós começamos então a ver onde é que eu estou. Em algum nível eu tenho que me identificar, não precisam dizer. Mas aí a gente começa a ter uma identificação de investigação pessoal. Quando nós estamos falando das ideias pré-concebidas, como hoje nós utilizamos muito preconceito. O preconceito é aquilo que você já tem formado uma ideia e aí você utiliza dessa informação que foi colocado para você. Olha, o planeta é redondo. Mas quem é que disse? Os professores. Quem é que disse? Os astrônomos. O astronauta que tirou a foto do planeta. Ah, então, essa é uma ideia já pré-estabelecida que o planeta Terra é redondo. Quando nós começamos a identificar essas informações dentro de nós, e aí a doutrina espírita adentra nessa informação, porque muitas vezes essas ideias pré-concebidas que estão guardadas no nosso inconsciente são de vidas passadas. Porque muitas vezes, e infelizmente, quase que uma ignorância, as pessoas, nós deixamos, todos são iguais. Mas quando a gente se refere à espírita, nós temos a informação das reencarnações. Se nós temos a informação das reencarnações, isso quer dizer o quê? Já fui homem, já fui mulher, já fui branco, já fui negro, já fui índio, já fui amarelo. Todas as cores eu já fui. Todos os sexos já fui. Como é que eu posso ser uma pessoa que não gosta de pessoas afrodescendentes? Se eu já fui, isso nós temos certeza. Porque essa não é a primeira encarnação, é reencarnação. O planeta Terra é um mundo de provas e expiações. É aqui que nós estamos nos reajustando. Isso quer dizer que estamos em débito. Porque se nós estivéssemos com crédito na nossa lista, estaríamos no mundo de regeneração. Não estamos no mundo de regeneração, estamos no mundo de provas e expiações. Então isso quer dizer que, lá na questão filosófica de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, é entender. E muitas vezes essas ideias pré-concebidas estão no inconsciente. E aí muitas vezes você enxerga uma situação e contra a informação. Mas ele já te fez alguma coisa? Não, mas eu não gosto. Tá, mas você teve alguma desavença, quando era criança brigou, foi maltratado, foi perseguido? Não, nunca tive. Mas então onde é que está essa informação se no subconsciente e no consciente não existe? Ela tem que estar guardada. Guardada no nosso inconsciente, que a gente chama de campo mental, aonde fica guardada todas as nossas informações de todas as nossas vidas. Então existe essa informação pré-concebida desta vida ou de vida passada. E aí quando nós começamos a fazer essa análise, lembra quando a gente pergunta qual é a cor? E muitas vezes eu gosto de púrpura, mas nunca vi a cor púrpura. Porque alguma reminiscência do passado está lá onde eu tinha uma casa, onde eu trabalhava com tecidos, ou era na Índia. Então, existem fragmentos de informações que muitas vezes a gente olha para alguma coisa, nos identificamos muito sem ter visto. Muitos gostam muito de Paris, da Holanda, de não sei, nunca tiveram lá, mas gostam. Mas você não pode gostar de algo que você nunca viu. Então, tem que existir uma informação na memória. Quando existe essa informação na memória, isso quer dizer o quê?
que você já viveu. Porque a memória, ela é, como se diz, um arquivo daquilo que você viveu. Você pode ter lido, a gente lê um livro, a gente entende, a gente decora, a gente se lembra, mas não viveu. No livro tal tem a passagem, tem essa informação, o livro Violeta na Janela, e esse livro, Você tem informações do livro, mas não tem a vivência. Se você tem essa vivência, é porque então, em algum momento, você já viveu. E essas informações é que vai nos dando estas condições pré-estabelecidas, aonde nós começamos a adentrar dentro da tolerância. Todas essas informações para chegar no momento atual, aonde a gente vai nos visualizarmos e entender aonde eu estou, que nível de consciência, como eu estou me comportando dentro da sociedade com as ideias pré-estabelecidas, se existe algo contra alguém, um fato, qualquer questão, até religiosa ou de raça ou sexual, existe um problema dentro de mim. Não é no outro o problema. E a tolerância diz suportar ou aceitar, porque você não vai modificar a outra pessoa. Você não tem esse poder. A gente não consegue nem se mudar, não conseguimos nem a gente se suportar muitas vezes. Muitas vezes a gente está tão chato que a gente se esconde um pouco para não ficar mais chato ainda. Então, se a gente não se suporta, como é que nós vamos mudar o outro ou querer se mudar? E é esse processo que a gente começa a desenvolver, porque o processo da tolerância se chama, a chave dessa compreensão, empatia. Ela começou a surgir muito pouco, essa palavra empatia, porque nós utilizávamos simpatia. Eu sou simpática com você, eu sou simpático com você, mas não gosto do teu cabelo, não gosto da tua roupa. É uma simpatia com vírgulas, como a gente diz, com separações. Eu gosto disso, mas eu não gosto disso em você. Isso é só simpático. A empatia é quando eu vivencio o que o outro está sentindo. Então, quando a gente sabe o que o outro está vivendo, você tem referências mais fidedignas daquilo que você está levando àquela criatura. Muitas vezes, quando a gente, uma situação, a gente vai no enterro, meu sentimento, meus pesmos, quando a gente vê uma pessoa que não perdeu ninguém, ela está falando de palavras, porque ela não sabe o que é uma perda conscientemente. Inconscientemente ela sabe, porque ela já morreu várias vezes, nós já morremos várias vezes, inconscientemente nós temos essa informação, mas no consciente, nesta encarnação, não sabemos. Mas quando é alguém que já perdeu um pai, já perdeu uma mãe, já perdeu um filho, vai consolar a outra pessoa, é diferente, porque ela sabe o que ela já passou. E quando ela diz o tempo é o melhor remédio, isso também passa, nós começamos a observar que é uma verdade. Só quem já passou por essa situação, quem já perdeu um pai, uma mãe, uma avó, o remédio, o tempo, sim, ele não resolve. Ameniza a saudade, ameniza todas as questões com a vivência da pessoa, pelo próprio processo. Sérgio Lopes, num seminário que ele fez, que foi naquela vez que deu um furacão em Porto Alegre, que foi na Fergues, o Sérgio Lopes, quando foi falado sobre o luto, e aí os espíritas sempre falam, mas tu é espírito, tá chorando? Mas tu não sabe da reencarnação, do mundo dos espirituais? Mas existe um fator que se chama fluido magnético. Esse fluido magnético, quando vive dentro de um lar há 40 anos, 50 anos, 30 anos, você deixa impregnado o seu ambiente no lar com aquele fluido magnético. E de uma hora para outra, aquela pessoa não está mais, porque ela morreu. Mas aquele fluido magnético leva um tempo ainda para se dissolver. Então você sente a saudade, você sente aquele processo que o Sérgio Lopes disse que é o luto. Nós temos que vivenciar o luto quando aquela própria energia magnética vai se diluindo, porque vai entrando outras energias, vai modificando, você vai amenizando a saudade e você vai entendendo o processo. É um fator normal. O que não pode é ficar 5 anos em luto, porque já não é mais uma questão fluídica magnética, é pessoal. Então essas questões, quando você vai auxiliar e conversar, você tem essa empatia, e essa empatia é quando nós começamos a olhar
os outros com os olhos diferentes. Hoje nós não sabemos o que é empatia, porque a minha empatia muitas vezes é criteriosa. Eu sou empático com você, mas eu não sou empático com ela. Porque eu não gosto da religião dela, eu não gosto do trabalho dele, eu não gosto das atitudes dela. Isso não é empatia, isso é seleção. Eu seleciono alguns e não seleciono os outros. A empatia é entender. E quando nós falamos de empatia, isso é muito importante quando nós vamos nos referir à tolerância. Porque a tolerância, caros amigos, é entender o próximo, somente isso. Eu não quero modificar a pessoa, eu vou respeitar a sua crença, eu vou respeitar a sua opção, eu vou respeitar o seu trabalho, eu vou respeitar as suas opiniões, porque ele está no nível de consciência, lembra quando nós falamos? Eu não posso mudar isso nas pessoas. E o tolerar e suportar e aceitar é isso. Entender que todos nós estamos num processo, que nós estamos vivendo dentro dessa questão, que a tolerância dentro de nós é muito importante. Porque eu vou me aceitar primeiro. Eu não sou eletricista, eu não sou engenheiro, mas eu sou bom nisso. Então eu vou identificar aonde eu posso trabalhar, não vou ter ideias pré-estabelecidas contra aqueles que não pensam como eu, e isso é um respeito, isso é tolerância, é aceitar a ideia dos outros. Não quer dizer que nós vamos compactuar com elas, com erro principalmente, porque muitas vezes as pessoas têm uma tendência ou da sexualidade, ou da ganância, ou muitas vezes da maledicência. Porque a maledicência a gente muitas vezes coloca como se fosse fofoca. Mas a maledicência, caros amigos, ela é muito pior. Porque a maledicência destrói as pessoas. Cria um fato, inventa um fato, destrói uma família, destrói uma relação, porque eu inventei a história. E está dentro dos nossos livros espíritas várias histórias contando sobre esse tipo de maledicência. Então a gente não concorda com esses tipos de atitude, mas a gente respeita porque ela mesmo vai estar adentrando dentro das leis de causa e efeito. O livre-arbítrio é para todos. Como Paulo diz, tudo nós podemos, mas nem tudo nos convém. Isso que faz com que a gente tenha essa tolerância em relação ao próximo, em relação a mim. E quando nós começamos a desenvolver a tolerância, caros amigos, nós começamos a criar e a proceder um processo de terapia pessoal. Nossa, eu não gosto do cabelo dela, mas é dela. Se fica feio, se fica bonito, eu vou respeitar, porque eu não tenho nem condições de analisar cabelo de ninguém. Então, quando a gente começa a visualizar isso, é bom para ela, tá ótimo. Mas se eu não gosto, não importa. O que importa é que ela esteja bem. Isso é empatia. E a tolerância, quando começa a ser trabalhado nessas questões, nós vamos identificando este ser interior, porque Jesus nos disse, vós sois deuses, de D minúsculo, não de D maiúsculo, porque de D maiúsculo só um, que é o nosso Deus de amor e de justiça e de bondade. Todos nós somos essência divinas criada por esse ser magnânimo que nos criou e que nos oportunizou o crescimento. E a tolerância faz parte, porque a tolerância é uma virtude. E para que a gente possa entender essas virtudes e as vicissitudes, uma vez um trabalhador onde Bezerra de Menezes estava encarnado, e ele chegou no Bezerra e disse assim, eu vou me embora dessa casa, porque aqui nessa casa só tem gente fofoqueira, maledicente, gente corrupta, gente disso e gente daquilo, não são pessoas sem comprometimento, não tem envolvimento. E aí ele perguntou para o Bezerra, e o que você acha disso? Aí o Bezerra, todos conhecem o Bezerra, pensou e disse assim para o amigo, você tem razão, tudo isso que você disse eu tenho, só não vou ao encontro.
Nós temos as nossas vicissitudes, porque quando fomos criados, lá no início, na questão 115 do Livro dos Espíritos, simples e ignorante, nós já viemos com o germe das vicissitudes e das virtudes. Somos nós que vamos trabalhar com as nossas questões emocionais, da vicissitude e da virtude. E a tolerância é uma virtude, ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser exercida para ser compreendida. Porque eu não posso dizer, eu te tolero, mas eu não sei nem por que eu te tolero ou por que não te tolero. É porque tem que aceitar. Você não modifica as pessoas, você só te modifica a si mesmo. E quando nós começamos a visualizar essa virtude da tolerância, agregada à empatia, benevolência, indulgência, caridade, amor, perdão, nós vamos diminuindo as questões das vicissitudes. E a gente não arranca as vicissitudes dentro da gente. É uma planta. Ela vai crescendo, se eu não cuido da outra, a outra não cresce. Elas precisam crescer juntas para que exista o equilíbrio. Jesus já transcendeu essas questões de vicissitudes e de virtudes. Mas nós estamos nesse processo. As vicissitudes estamos carregando há muitas reencarnações, trabalhando com elas. Mas as virtudes, não. Nós deixamos de lado a tolerância, a empatia, o amor, a caridade. É nisso que nós precisamos nos agarrar. É nisso que nós precisamos absorver para que a gente possa compreender e respeitar o próximo. Meus amigos, foi um grande prazer estar aqui com vocês, de trazer esse tema da tolerância e que a gente possa, a partir de hoje, essa semente que foi plantada em seus corações, que ela possa germinar. A semente da tolerância. Muita luz, muita paz a todos.